legal que eu sempre cito. Você acredita que o fim do mundo está próximo? A gente está chegando no fim do mundo? Os sinais parecem mostrar isso, né? E hoje, ao contrário das outras guerras, né? Na Primeira Guerra Mundial, só os Estados Unidos tinham bomba nuclear e só foi usada 2 vezes. Hoje, vários países possuem, fora as armas que estão no espaço, que eu acho que são as piores, né? Porque Até a Rússia tem, né? Sim, os Estados Unidos, o Donald Trump, em 2019, ele criou a Space Force, né? Que é o departamento do exército especializado em guerra no espaço. E quem transporta essas armas para o espaço é o Elon Musk com o SpaceX, né? Então, por isso que os dois são tão parceiros Sim. agora nesse novo governo, né? E sendo vice-presidente na prática, né? Parece que o Elon Musk fez o maior investimento da história, né? Porque ele investiu 279 milhões de reais na campanha do Trump e já deve ter retornado 279 bilhões, né? Só com os contratos da SpaceX. Né? E eu gostei da história da cripto. A cripto do Trump, né? Que ele lançou a É, cripto, o valorizou, Trump ganhou dinheiro e depois já desvalorizou. 3 bilhões, né? Esse é o famoso pump and dump, né? Que é inflar depois estourar a bolha, né? Que eles vão fazer com Bitcoin de novo, pode esperar. Pois é. Com relação a... Nossa, e aliás foi notícia em todos os lugares, o relógio do apocalipse, Sim. né? Eu nem sabia que existia relógio isso daí. do fim do mundo também, né? Do juízo final. Do juízo final. Né? Ele ficou um pouco mais próximo, né? Do fim da humanidade. Como é que eles fazem? Essas medições são feitas através do quê? Mudanças climáticas? Também. Risco potencial de guerra? Como é que funciona? Então, o Einstein, depois da Primeira Guerra Mundial, com as bombas de Nagasaki e Hiroshima, ele junto com cientistas da Universidade de Chicago, eles criaram o Boletim dos Cientistas Atômicos em 1947. E eles inicialmente mediam o perigo de uma guerra nuclear extinguir a humanidade. Hoje, eles medem guerra nuclear, aquecimento global, questões biológicas de pandemias e armas biológicas e também tecnologias disruptivas. Então, eles analisam todos esses aspectos. Em 2023, no início do ano, eles atualizaram o relógio para 90 segundos para o apocalipse, que é o nome do meu penúltimo livro, né? 90 segundos para o juízo final, né? Então, eu escrevi um livro chamado 90 segundos para o apocalipse baseado nisso. 1 minuto e meio para o apocalipse já era o recorde. Aí você imagina, caramba, de 1947 até hoje aconteceram tantas coisas, né? A crise dos mísseis em Cuba, a pandemia, tantas coisas assim caóticas, né? E em 2023 já estava no recorde de perigo, né? E a ideia é um relógio que tem um ponteiro único. Quanto mais esse ponteiro único se aproxima da 90 graus ou meia-noite seria a humanidade foi extinta, né? Só que o curioso é que a gente pensa assim, uma arma biológica, né? Ou uma guerra nuclear. Mas em 2014 fizeram uma pesquisa com vários cientistas perguntando qual era maior risco, na opinião deles, da extinção da humanidade. O Stephen Hawking, o Steve Wozniak, que é cofundador da Apple, o próprio Elon Musk, o Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas de inteligência artificial da Universidade de Oxford, todos eles falaram que a inteligência artificial era o maior perigo para a extinção da humanidade. Inteligência artificial, o maior perigo. Porque ela se tornar mais inteligente que nós e ela olhar o homem como uma praga, né, um vírus e melhor ser eliminado. Cenário exterminador futuro. Aliás, inteligência artificial é algo que a gente fala há pouquíssimo tempo, né? Muito recente. E a gente já vê assim, até na brincadeira, na sacanagem, você manipula que eu faço uma foto com você, ele já põe ali, a gente tá se beijando daqui a pouco falando, aqui. Isso porque começou agora. Imagina isso aí daqui 10, 20, 30 anos aperfeiçoado, o perigo que não vai ser, inclusive usado para fins militares. Sim. É por isso que eu acho que existe uma grande possibilidade que no futuro próximo eles vão restringir o uso da inteligência artificial para governos e instituições. Né? Na verdade, o Biden queria fazer isso. O Mark Andreessen, que é um dos pais da internet, que criou um dos primeiros navegadores de internet, está no Hall da Fama da internet, que é um bilionário do Vale do Silício, ele, no final do ano passado, ele foi a uma reunião em Washington, né, com a equipe Biden-Harris, e eles falaram, a equipe do Biden falou, nós vamos restringir o uso da inteligência artificial, que é muito perigoso, não pode estar na mão dos civis, nem do Vale do Silício, a gente vai restringir as instituições governamentais. Aí ele falou, não, tô fora, vou apoiar o Trump. Que eles que estão desenvolvendo, né? Então eles iam ser tirados do mercado. E aí eu imagino que eles falaram pro Trump, Trump, a gente vai ter que te apoiar porque o Biden quer eliminar a inteligência artificial do setor privado. Aí o Trump falou, ótimo, mas ele falou, tem uma condição. Ele falou, qual? A gente tem que escolher um representante nosso para estar contigo. Que é o Elon Musk. Não, é o J.D. Vance, é o vice-presidente. Aliás, a impressão que fica é que o Biden ele era meio frouxo, né? Ele era meio frouxo, até com questões relacionadas aí a Irã, Coreia do Norte, né? Ele tinha ali todo, né, a chancela, sou Estados Unidos, mas o pessoal não respeitava, o pessoal respeita muito mais o Trump. Eu falo pelo Kim Jong-un aí.
Kim Jong-un respeita muito mais o Trump. Tem dois aspectos aí, né? Alguns, né? Mais de dois. Biden tá, obviamente, senil, né? Salva na cara, né? Só agora que eles falaram. Ele não sabia nem o nome da esposa. Ele falou que o sogro dele, ao invés de falar o nome do sogro, falou do mafioso famoso lá. Então é difícil, né? E por causa disso e de outras coisas, pelo fato de ter alguns processos cabulosos dele e do irmão e do filho, ele era um pouco teleguiado por um grupo, né? Que falava para ele, ó, faz o que a gente está mandando, se você não fizer, a gente vai te jogar no xadrez lá, na cadeia. Então não é questão de covardia muito, é questão dele ser chantageado por causa das informações privilegiadas e comprometedoras que tinham sobre ele. Além disso, havia uma agenda de realmente enfraquecer os Estados Unidos, pelo menos perante a opinião pública internacional, como parte de um plano sinistro aí de pessoas, talvez o complexo militar industrial, que queriam um novo conflito, né? Então foi uma estratégia muito bem bolada, que para mim o Trump está executando a segunda fase dessa estratégia. A primeira fase seria tirar a Rússia de cena, colocar a Rússia num conflito ali na Ucrânia para eles ficarem enrolados, para que agora o Trump consiga atacar o Oriente Médio sem a Rússia poder ajudar. E depois que eles tirarem a Rússia e o Oriente Médio de cena, eles vão para cima da China. Para cima da China. Esse parece ser o plano, foi revelado em 2003 pelo general Wesley Clark, que se candidatou à presidência, mas também escreveu um livro contando esse plano. O plano seria conquistar 5, 6 países árabes em 7 anos. Eles já conquistaram quase todos, falta o Irã. Exatamente, falta o Irã. A Síria eles conseguiram agora, né? Depois de estar no poder desde 1971, né? A dinastia Assad, né? Era o Hafez al-Assad, depois o Bashar al-Assad. O Obama tentou tirar o Bashar al-Assad do poder em 2013, quase teve uma terceira guerra mundial, porque a Rússia falou, ele é meu amigo, se tirar eu vou entrar para defender. O Irã também falou que ia defender, a Coreia do Norte, a China. Quase virou uma terceira guerra mundial, as pessoas não lembram, mas eu lembro muito bem que eu já tratava desse assunto. Então, todo mundo tentou tirar o Bashar al-Assad do poder, mas agora eles conseguiram. Agora caiu. Talvez um acordo entre o Trump e o Putin, né? Na seguinte linha. Putin, a gente vai deixar você ganhar a guerra na Ucrânia, teremos uma Ucrânia desmilitarizada, teremos uma Ucrânia que você pode ter toda a garantia que não vai entrar nem para a OTAN nem para a União Europeia, e você vai poder ficar com a área que você conquistou, que é ali na bacia do Rio Don, que a gente conhece como Donetsk, Donetsk e Luhansk, né, o Donbass, e só que você vai ter que liberar para a gente o Oriente Médio. Esquece Síria, esquece Hezbollah, esquece Líbano, esquece Palestina, Cisjordânia, faixa de Gaza, Síria e Irã. A gente vai tomar essa terra para a gente, você fica quietinho na sua. Foi isso que ele fez. Ele chegou pro Bashar al-Assad e falou, tchau, tô indo, boa sorte. Aliás, o Bashar al-Assad ele durou muito mais tempo. Eu me recordo que eu estava cobrindo ali a época da guerra da Líbia, né? Cobrindo aqui no Brasil, obviamente, que eu não fui para a Líbia. E o Gaddafi caiu. O Gaddafi caiu e todos os jornalistas diziam, agora a gente se encontra lá na Síria que vamos derrubar o Bashar al-Assad. E ele não caiu, ele durou. E foi estranho, né? Porque quem explodiu a Líbia foi a OTAN, né? Porque também o Gaddafi não estava cumprindo com o combinado, né? O Gaddafi estava querendo vender petróleo aceitando outras moedas que não o dólar e estragando o acordo do petrodólar. Aliás, muito se fala do Hitler, obviamente, mas eu li a fundo a biografia do Gaddafi. Para mim, ele é um dos caras mais horripilantes da história. Sim. Um dos piores seres humanos que já passaram na Terra foi esse tal de Gaddafi. Sim. Mas tem coisas geopolíticas importantes que estavam acontecendo ali. Ele tinha eliminado, por exemplo, o analfabetismo. Ele estava dando muita força para o seu país. Então isso também, além dele ser um psicopata, incomodou o Ocidente, né? E é uma capivara que está no armário da Hillary Clinton com a situação de Benghazi, né? Em que, pela negligência dela, muitos americanos morreram na embaixada americana. Tem filmes sobre isso e tal. Não sei se o Trump vai ter tempo e interesse de mexer nessa